Opa, opa, chegamos. Sejam super bem-vindos e bem-vindas a mais um Empreendedoras em Ação. Mês de novembro, mês pra lá de especial, com uma convidada, gente, olha, de alto nível. Mas vocês já sabem, né? Quem me acompanha toda semana, minha parceira, Fabiola Kunigami. Boa noite, pessoal. Gente, olha, vocês sabem, né? A voz continua a mesma, mas os cabelos... Brincadeiras à parte, porque faz parte do nosso encontro. A gente tava com saudade, não? Tava. Passou rápido essa semana, Passou né? rápido essa semana. Muitas atividades. Workshop arrasou. Arrasou. Né? Aliás, se a gente for fazer aí um balanço do mês de novembro, foi fantástico, né? Está sendo, né? O mês Porque do empreendedorismo feminino. E é sobre isso. É ela, gente, a superintendente, e eu já esqueci o resto todo. Econômica. De autonomia econômica da mulher. Carol Mendes. Gente, olha, é tanta gente que a gente tem conversado que tem hora que o cérebro fala assim, opa, quem é? Gente, é ela, maravilhosa, Carol Mendes, que tem, assim, estado em vários lugares. A gente já tinha tido uma oportunidade de estar com ela numa outra ocasião. Eu estive no Rio de Janeiro, né, quando teve o lançamento do selo da Mulher Empreendedora, e guarda que esse assunto vai estar aqui hoje. E hoje a gente está aqui, assim, para falar, né, desse mês do desenvolvimento feminino, dessa secretaria que, né, é nova, mas que ao mesmo tempo tem feito tanta diferença no estado do Rio e que já está ecoando, né, na região. E projetos futuros, assim, vamos trocar, vamos bater papo. Bom, mulheres, eu quero agradecer, né? Estar aqui com vocês, para mim, está sendo uma honra. Feliz em poder falar sobre o mês estadual da mulher empreendedora, feliz em poder falar sobre a Secretaria de Estado da Mulher, que é uma secretaria, como você disse, nova. A gente está com 11 meses aí caminhando, né, para o nosso primeiro ano de existência, mas tem sido, de fato, uma alegria de muito trabalho, muito intenso, mas as mulheres, especialmente, têm nos abraçado em todo o estado, e eu acho que por isso também a gente está conseguindo fazer ecoar esse trabalho. Então, estou muito, muito, muito feliz de poder estar aqui hoje com vocês, de falar do mês estadual da mulher empreendedora, que é uma novidade no estado, né? A gente conseguiu, junto com a Assembleia Legislativa, uma lei estadual, então agora está no calendário oficial do Estado do Rio. Não é um desejo desta superintendente, ou da secretária Heloísa, ou do governador neste momento. Passa a ser uma ação efetiva no calendário. Eu costumo brincar que se eu ganhar amanhã na Mega Sena, no ano que vem vocês têm para quem cobrar. A ideia é um pouco essa, né? A gente construir ações que a sociedade civil e as outras organizações possam, em outros momentos, dizer assim, olha, isso já aconteceu, tem que continuar existindo, porque isso é um papo que eu acho que, assim, ele é muito importante, inclusive para que a nossa região e tantas outras regiões entendam, né? Da onde que surgiu essa ideia de se ter uma Secretaria da Mulher, né? A gente vive numa cidade que, infelizmente, o maior índice de feminicídio está registrado aqui. Então, assim, nos chama a atenção a importância desse movimento, mas eu sei que, embora ele atue na questão do cuidado da mulher, ele também atua na questão do empreendedorismo. Sim. E aí isso foi uma ideia, isso foi um sonho, isso já estava na lei. Como é que foi essa história? Assim? Como é que nasceu? Vou então voltar lá no nascimento da Secretaria da Mulher, porque eu acho que isso explica este momento. A Secretaria de Estado da Mulher nasce de um compromisso do governador com a sociedade civil, principalmente com as mulheres no ano passado. Então, esse ano ele cria a secretaria, e a secretaria ela tem um alinhamento de organização da sua estrutura com o Ministério da Mulher, que também foi recriado este ano, né? O Ministério da Mulher ele tem 3 grandes secretarias nacionais, que é a de enfrentamento à violência, de articulação institucional e a nossa, né, a Superintendente de Autonomia Econômica e Cuidados. Então, nós espelhamos o Ministério, primeiro para entender que tem uma política que ela vem num plano nacional, num plano estadual e que dialoga com os municípios, para a gente se organizar. E aí, eu digo que a grande novidade é a autonomia econômica. Por que eu digo isso? Porque a política da mulher, ela por muitos anos foi pautada no enfrentamento à violência contra a mulher, na garantia de direitos. A autonomia econômica vem para dialogar com as mulheres, para ampliar as ações. E amplia num aspecto muito importante, que é as empreendedoras, que são as mulheres que não necessariamente dependem das políticas públicas para sua subsistência, daí nós não estamos falando das mulheres em vulnerabilidade, mas que ainda não têm espaço, muitas vezes, de liderança, ainda que elas sejam.
Então, quando a gente fala em pauta autonomia econômica, é dizer para mulheres que hoje lideram empresas e que muitas vezes na hora de se colocar, é o marido, é o filho, é o assistente, enfim, é de dizer, você lidera, o Estado lhe reconhece e a gente quer construir espaços para fomentar esse lugar de liderança. Então, é uma perspectiva que conversa com a mulher em situação de vulnerabilidade, mas também dialoga com as mulheres que até então tinham pouca relação com as políticas públicas do Estado e muitas vezes não se percebiam nesses atravessamentos das necessidades das mulheres, inclusive a violência. Né? Isso então, é incrível, né? É isso, eu acho que assim, aí por isso eu digo que eu volto lá para contar como forma a secretaria, porque nessa esteia da secretaria, a gente começa a ter eixos que são mais prioritários, vamos assim dizer. Dentro da Superintendência de Autonomia, nós temos o eixo do empreendedorismo feminino e novos negócios, o eixo da educação, qualificação profissional e retorno aos estudos, e um eixo que é de participação social, estudos e pesquisas. Então, dentro desses 3 eixos, hoje nós estamos tratando do eixo específico, né, do empreendedorismo, e dentro do eixo do empreendedorismo, uma das coisas que eu percebi logo que eu cheguei é que a gente não tinha dados no Estado. Não tinha dados, não tinha legislação específica. Tem para o empreendedor. Tem a casa do empreendedor. Mas não necessariamente empreendedorismo feminino. Mas a gente não tinha... Que acaba sendo a maioria? Conta pra gente. Não, Depois a maioria, que você fez né? É a maioria. Saiu pesquisa e, né, a gente viu que o estado do Rio é o 2º estado que mais tem mulheres empreendendo, né? Mas ainda assim temos aí uma preocupação que nós ainda estamos num empreendedorismo muito por necessidade. Então, nós temos um alto índice de mulheres que trabalham sozinhas no empreendedorismo. Então, essa é uma preocupação nossa para o próximo período, que é entender o empreendedorismo não apenas como geração de renda, mas como desenvolvimento econômico. Sim. Né? Porque hoje as mulheres no Rio, elas empreendem, e é maravilhoso, mas ainda estão numa grande parcela empreendendo por necessidade. O eu presa, né? O eu presa. Para complementar, para substituir esse dinheiro que não entra, às vezes, de outras pessoas dentro da casa. Exatamente. Né? E é isso também. 85% dessas mulheres são chefes de família. Então, assim, é isso. O empreendedorismo está mantendo essas famílias. Perfeito. Como é que agora a gente avança para que essas mulheres consigam se desenvolver efetivamente? Então, a partir daí, a gente foi construindo estratégias dentro da secretaria e uma delas foi propor à Assembleia a criação do mês, porque é isso, Movimento Estado, a gente está aqui conversando em Friburgo, nós estivemos já em mais de 12 municípios, fizemos mais de 22 ações entre 6 de novembro e hoje. Então, assim, isso efetivamente a gente conseguiu chegar em quase todas as regiões do estado, levando o tema para todo mundo, propondo diálogo com os municípios, com as câmaras dirigentes lojistas, enfim, dialogando com as câmaras municipais e, principalmente, reconhecendo as empreendedoras, que era uma outra situação. Tem milhares de empreendedoras no Rio, mas a gente não tinha um cadastro. A gente não sabia quantos... Né? Assim, até eu via Friburgo, não conhecia vocês. Sim. E o Estado não reconhecia. Que eu acho que essa é uma grande questão. A partir do momento que a gente reconhece, você só constrói aquilo para quem que você conhece. Sim. Ou né? Você tem que ter intencionalidade. Tem uma particularidade, né? De muitas mulheres empreendendo por conta da lingerie. Sim. O polo de moda íntima já representa mais de 60% da força de trabalho da cidade. Se eu não me engano, é uma das cidades que mais tem empreendedoras mulheres por conta exatamente desse polo, né? Exato. Das costureiras terem vindo pro lado de empreendedoras. Exatamente. Né? Então, é isso. A gente, primeiro, reconhece, constrói o mês, já com uma legislação para garantir que isso não seja passageiro, não é um projeto individual ou deixa... Isso é algo assim que eu preciso falar, porque toda vez que a gente recebe alguém do poder público, a gente gosta de deixar isso muito claro. Porque às vezes as pessoas olham e falam assim, nossa, vocês estão fazendo campanha para um ou para outro. E aí a gente tem sempre deixado muito claro que não, que a gente entende que somos um movimento político, como é a nossa empresa, como é a nossa casa, né? Mas que a gente não é partidário. E quando você falou da questão do movimento, da legislação a nível de Brasil, a maior. Aqui é da semana. Não, do Ministério. A do Ministério. Que cria o Ministério. Ele, né, assim, eu fui ler um pouquinho, não por causa do nosso encontro, mas por causa da militância mesmo, né, de querer que as mulheres tenham o seu espaço. E ele é exatamente... E tem isso descrito, né? Não importa qual partido, as mulheres se reúnem porque o objetivo delas é muito maior, que é
as mulheres terem voz, força e desenvolvimento. Então, assim, a gente está muito honrada de receber você aqui, porque a gente entende que é exatamente isso. A gente não está aqui para falar de partido. A gente está aqui para falar de mulheres que precisam, sim, se fortalecer com o poder público para terem os seus direitos garantidos. Simples assim. E, Fernanda, eu preciso resgatar uma coisa que é importante dizer. Quando eu cheguei na Secretaria da Mulher, eu sou uma figura gestora pública há muitos anos e eu venho da pauta de direitos humanos e da assistência social. E é a primeira vez que eu trabalho com autonomia e com promoção de direitos. Eu sempre trabalhei com a garantia de direitos. E agora a gente está promovendo um outro aspecto, né, dentro da Secretaria. E eu tenho percebido que a gente caminha muito melhor quando o setor privado e o setor público dialogam. Porque, assim, eu tenho percebido que as empresas são bastante avançadas em muitos temas que, para nós, já são caros, mas que, às vezes, não conversam ou não combinam como vai ser. Tá? Então, assim, isso a gente tem feito com várias empresas. Posso citar um exemplo? Claro, por exemplo? sem problema. Essa semana nós firmamos um acordo de cooperação com a 99. Gente, adorei. Adorei. Não é isso. Então, é a empresa percebendo que ela cumpre um papel social e o governo apontando soluções para que aquela empresa consiga cumprir o seu papel social. Isso só funciona no estado do Rio? A princípio, sim. A princípio, sim. Eles estão também dialogando com o estado de São Paulo. Mas como a gente aqui, a Secretaria está bastante avançado e tinha já projetos e programas funcionando com a Polícia Militar e a Polícia Civil, que é uma outra questão importante, que não é uma ação isolada. Nós temos 3 secretarias envolvidas, mais uma empresa privada, para dar suporte a uma mulher. Então, é perceber que essa coisa que a gente tinha muito fragmentada e ainda tem como dificuldades, e ninguém está dizendo que nós estamos vivendo num país das maravilhas, mas está melhorando muito. Estamos no caminho. Né? Estamos no caminho. E para quem não sabe o que é esse movimento da 99, é que uma mulher, até R$15, não é isso? R$15. Até R$15, ela pode entrar no 99, até R$15 para buscar ajuda, ela vai ser pago pelo Estado e ela vai poder chegar até o lugar de necessidade, né? Seguro, ou a polícia. Um desconto que a própria 99 dá, e ela vai com destino à delegacia. Tá? No primeiro momento, é o destino à delegacia. Sempre delegacia. Sempre a delegacia. Okay. No primeiro momento, a delegacia é o caminho. E a gente está trabalhando para ampliar para os centros de atendimento à mulher. Tá? Mas assim, como... Um passo de cada vez, passo, né? Exatamente. Mas por que começou com as delegacias? Porque eles já vinham conversando com as polícias anteriormente. Então, a gente falou, ok, não vamos atrasar, porque agora existe a secretaria. Vamos avançar nesse passo e construir nos outros. É isso. É isso. É sobre isso. É sobre cada passinho sobre importa. Juntar e fazer mais, né? Porque o que a gente vê muito, às vezes, na política pública é isso. Tem que ter sempre os holofotes, tem que ser criado por mim, tem que ser feito por mim. E quando você aproveita, que é exatamente o que você está falando, né? A expertise das pessoas, das empresas. Eu acho que o privado tem sim que andar. Não adianta a gente esperar que tudo venha do poder público, porque ninguém vai dar conta. E juntos, como a gente tem, né? Juntas somos mais fortes, juntas em todos os sentidos. No privado, até nas secretarias, né? De estarem juntas, não só a da mulher, a gente está falando da mulher, mas em tudo. Né? E a da mulher tem uma situação especial, porque como ela foi construída e não tinha receita, ela precisou se acoplar a outras secretarias para funcionar. Então, ela acabou estando ali como uma ponte de apoio e tendo apoio de todo mundo, né? Não, e o tema é transversal, né? Pensar que a polícia atende as mulheres, a saúde atende as mulheres, a educação, assim, não tem política aqui, não. Você vai pensar assim, quer ver? Planejamento. A Secretaria de Planejamento atende as mulheres, porque ela fala do orçamento. Sim. Ela fala muito sobre as mulheres, né? Ela fala excessivamente, mas talvez... Qual é a diferença agora? A existência da secretaria, e aí a gente formaliza algo que a gente tem, por exemplo, que é o orçamento da mulher, que é conduzido pela CEPLAG junto com a nossa secretaria, que faz o recorte do orçamento dentro das outras secretarias do que é gasto com as mulheres, e ainda tem o recorte étnico-racial. Então, assim, isso é um avanço imenso, porque é chamar a Secretaria de Saúde, é chamar a Secretaria de Educação, é chamar as outras secretarias... Assistência social. Assistência, né? E dizer quanto do recurso que vocês vão gastar no próximo ano vai ser destinado a políticas que atendem as mulheres. Então, assim, é sensacional. É pensar que a Secretaria da Mulher cumpriu um papel e que todas as outras cumprem os seus fazendo o recorte. Agora, faz diferença de maneira ter a mais secretaria. eficaz. Sem dúvida. Porque você sabe, né? A secretaria hoje, a Secretaria da Mulher, ela sabe exatamente aonde está ali as maiores necessidades. Porque os outros querem até ajudar, mas não sabem quais são, né?
reais problemas que uma mulher enfrenta. Exatamente. A gente fala muito disso, você vai falar sobre a violência, né? E todo mundo acha que a violência vem das pessoas de baixa renda, e não é, né? Somente da falta de dinheiro também não é. Fernanda fala muito sobre isso, né? Eu vou ter essa bandeira, que é o conhecimento, que é levar conhecimento, que é saber do que você pode, do que você tem direito, né? Exatamente. E o autoconhecimento, né? Porque, na verdade, quando a mulher, ela se conhece a ponto de entender até onde ela deve ou não ir, ela consegue romper essas barreiras que muitas vezes isso ninguém sistema... ensina, né? Ou não ensinava. Hoje eu acho que a gente já ensina para os nossos filhos. Mas ninguém ensinava pra gente que algumas coisas não se deve, né? Você não deve aceitar isso. Como assim não, né? Ele é autoridade dentro de casa, então como não aceitar? A naturalização, a gente tá, né, eu acho que está repensando muito fortemente, mas ainda assim, ontem essa semana, eu estava num evento em Brasília e o Instituto Avon lançou também uma pesquisa sobre violência contra a mulher. E aí eles disseram o seguinte, que quando a mulher sofre violência, o primeiro lugar que ela recorre é a família, 60%. Depois acho 40%, 45% é a religião. Depois os amigos e só então o poder público. Então percebe o quanto toda a sociedade tem responsabilidade, inclusive na saída. Porque assim, quando uma família não apoia, é motivo para ela permanecer. Tá? Se ela recorre ao seu líder religioso e tem uma visão equivocada sobre... É motivo para ela também ficar. Permanecer. Os amigos, dependendo da situação, e muitas vezes acontece mesmo da mulher ir e voltar, até ela realmente estar fortalecida para sair, fica assim, não vou mais meter nisso, porque isso aí é um ioiô. É roubada. É roubada, né? Daqui a pouco eu volto. Como é que é briga de marido e mulher? Exatamente, ainda tem isso e tem que meter sim. E por fim ela vai para o poder público. Então, assim, isso traz pra gente um alerta importante de que o enfrentamento à violência contra a mulher, ele é uma pauta que é nossa, é de todo mundo. E que ele tem que estar nas escolas. Tem que estar nas escolas, tem que estar em todo lugar. Porque, né, ele tem que estar na educação, na formação. Na formação. Então, assim, isso perpassa também, né, as ações da Secretaria, é da nossa outra Superintendência de Enfrentamento à Violência, mas é para vocês perceberem, assim, que a gente vai fazendo debate, e aí quando você traz essa coisa de que não são só as mulheres que estão em extrema vulnerabilidade ou vulnerabilidade social e econômica, que passam por situações de violência. A gente tem visto isso em casos recentes, como da Ana Hickman, enfim, que não é isso. Não é só isso e não é também a ausência de recursos que faz com que ela consiga sair, tá? Então, a gente já teve, assim, você tem casos de mães que saem com 7 filhos de casa e sai, porque ela tá pronta para sair. E outras, ela tava ali numa condição dela e o filho único dela. E ela tem um emprego estável. E ela, né, assim, não, a gente está falando... Então, são muitas as situações. Mas para dizer que eu acredito que desenvolvimento econômico, empreendedorismo, fortalecimento dessas mulheres e dessa geração que está chegando, é a gente trabalhar para efetivamente as mulheres ocuparem seus espaços e também construindo uma nova consciência nos meninos. Sim. Porque isso é fundamental para que a gente tenha outra geração, uma geração que mais harmônica, índices, né? Não sejam alarmantes, que sejam respeitosos, sabe? É uma geração que está chegando bem acelerada, assim. Eu acho que as meninas vivenciam hoje um processo de legislações, né, de atuação do poder público e da sociedade civil muito diferenciada. Então, eu tenho aqui uma esperança, ainda que os números sejam muito difíceis, eu tenho uma esperança de que a gente está caminhando para a gente... Pelo menos a nossa parte a gente está fazendo, exatamente. Né? E às vezes a gente não vai salvar todas, mas se uma que estiver ao nosso lado, né, for resgatada, a gente já deu o primeiro passo para que essa não repita isso no seu ciclo de violência. Exatamente. Né? Mas aí, voltando a falar desse mês, que acho que a gente podia retomar, que eu tô bem animada, porque, assim, a gente começou na Assembleia Legislativa, no dia 6 de novembro. Nós passamos por mais de 12 municípios, como eu disse para vocês, de regiões muito distintas, com mulheres com faixa etárias muito diferentes. Então, assim, tive algumas experiências que me marcaram muito. Uma foi em Paulo de Fronten, onde a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico que realizou, e elas fizeram uma celebração às mulheres que tinham negócio há mais de 20 anos na cidade. E eu achei muito interessante, porque é isso, né? É celebrar a trajetória daquelas mulheres que, quando começaram, ou porque tocavam negócio de família, ela não era empreendedora, nem empresária,
Imagina, assim, ela não gosta. E aí encontrei mulheres com histórias riquíssimas, que estão aí com seus 60, com 60 a mais, e que estão tocando aí nos negócios e tal. Então, quando a gente pensa no empreendedorismo, e eu que tenho vindo, assim, eu tenho 42, né? Eu fico entre a turma muito mais jovem, que trabalhei muito tempo com juventude, e agora me reconectando com as mulheres da minha idade e um pouco mais. Eu fiquei muito encantada com o município e com a forma como eles trataram a questão da celebração daquelas mulheres como história, como inspiração. Então, dizer assim, que esse tem sido um mês, para nós da Secretaria da Mulher, um mês de muita inspiração, de conhecer e conectar com histórias de mulheres incríveis, como são vocês duas, e que nos dão possibilidade de pensar os avanços para o ano que vem, e a gente vai avançar bastante. Opa, a gente Isso aí. já tem spoiler? Tem, assim, uma das coisas é que efetivamente até o ano que vem a gente quer construir uma política estadual de empreendedorismo feminino. Assim, disso descrito, como é que isso funciona, é isso, é construir, documentar esse passo a passo. Para que não se perca, Para né? que não se perca. Então, tem aqui uma Muito vontade bom. nossa de construir e um ambiente coletivo de diálogo com as empreendedoras permanente. Gente, eu já ia me candidatar. Porque se tem estudo, eu quero estar junto, né? Então, pronto. Eu acabei de terminar uma pós em psicologia organizacional e eu falei sobre a liderança das mulheres. Uhum. E ao final eu constatei que as mulheres não têm essa tal liderança. Né, que elas estão muito pautadas em personalidades que, né, que de fato alcançaram seu espaço dentro da cidade ou do país, né, a gente pode dizer do país, e que elas ficam como assim, a gente está melhorando, mas a gente não chegou ainda nesse patamar da mulher estar nos cargos de liderança como mulheres. Sim. Né? Não tendo que estar se masculinizando com trajes que né, estejam todas forçadas. E aí eu finalizei deixando uma proposta, né, de estudo e a PUC Rio Grande do Sul assim, assinou como, né, nota máxima, dizendo que, de fato, eles querem desenvolver esse projeto. Então, assim, quando você falou em estudo, eu falei, eu quero. Porque, na verdade, a gente só vai mudar a nossa realidade se a gente tiver dados para confrontar com aquelas pessoas que ainda resistem a achar que isso é papo de mulher. Papo de mulher. Né? Ou papo de menina. De E mulher não frustrada, né? Porque a gente precisa, assim, reconhecer... Eu falo isso no capítulo do livro que a gente lança, né, amanhã. Amanhã, dia 28, né? Na Van Premier, 29 primeiro. Anota, Aqui no gente, ó. Catiama. 29 de novembro e 1º de dezembro, o livro Mulheres de Sucesso 2. A história continua. 41 novas histórias de mulheres da nossa sociedade. E a gente quer ter vocês, ó. A gente está aqui gravando hoje no shopping, né? E a gente retorna, então... Quarta-feira. Quarta e sexta. Quarta e sexta a gente vai estar aqui. Para receber e vocês, as mulheres vão estar né? falando um pouquinho, algumas mulheres. Dos a gente seus dividiu, capítulos, né? E eu falo muito isso. Eu falo que uma mulher curada, ela não fere o feminino. Mas uma mulher, quando ela não está curada dela, ela sai ferindo todo o feminino, porque ela ainda não se apropriou dessa verdade que, por muito tempo, socialmente, trouxe pra gente o quê? Se a mulher é feminista, ela é mal amada, ela é lésbica, ela... Colocam N estereótipos. Assim. E a gente precisa valorizar a mulher. A gente precisa, né, assim, essa é a nossa missão enquanto rede, né? Que nenhuma mulher esteja sozinha desde que a gente, né, se encontrou. Eu costumo dizer que nenhuma mulher encosta mais o joelho no chão, a menos que ela queira. Porque vai ter uma outra mulher para suspendê-la. E eu acho que isso é muito importante, porque a gente cresceu ouvindo o quê? Mulher não é amiga de mulher. Sim. Mulher não ajuda a mulher. Né? Mulher, você vai contar pra mulher, ela vai roubar seu marido. E aí a gente vem nesse movimento contra, né? De mostrar que não, que mulher precisa ajudar mulher, que mulher tem que empregar mulher, né? E aí, sobre empregar mulher, a gente tem aí o selo. A empresa né? amiga da mulher. Que a gente precisa também aproveitar esse espaço. Então vamos falar do selo. O selo é uma estratégia que a gente construiu dentro da Secretaria, também uma legislação, tá? Ele foi criado por um projeto de lei da deputada Tia Ju, assim como foi o mês estadual da mulher empreendedora. E aí, por isso, também é tão importante. Depois eu vou falar uma lei da Célia Jordão, tá? Pra gente falar de uma outra deputada também. E a gente pensar esse lugar de ocupação dos espaços, né? Essas mulheres estão na Assembleia e estão construindo uma legislação que, para além de todos os outros temas que elas tratam, elas fazem uma referência muito forte às mulheres. Então, o selo Empresa Amiga da Mulher é um selo que foi criado para dialogar com as empresas,
privadas e públicas, no sentido de que elas compram, tem 12 itens, tá, dentro da legislação, que vão desde capacitação profissional continuada dentro da empresa, fortalecimento do papel dela dentro da empresa, campanhas contra o assédio, ação de enfrentamento à violência e também de acolhimento às mulheres que estejam em situação de violência, acordos de cooperação ou ações que elas façam em parceria com a sociedade civil. E aí eu quero citar uma, antes de continuar falando do selo, que é uma parceria que a gente fez com a Naturgy, que é uma empresa de gás. E aí a gente lança uma campanha chamada Rede Mulher na Palma da Mão para divulgar o QR Code desse aplicativo. Tá? E eu vou falar disso daqui a pouquinho. E eles assinaram conosco e desde então mais de 1 milhão de pessoas estão recebendo o QR Code dentro das suas casas, na sua conta. Então é de novo a gente falar do papel das empresas junto com o governo para que as coisas aconteçam. Para que chegue. Para que chegue. E aí o selo ele foi criado, a gente começou a fazer a divulgação das inscrições agora em setembro. Encerram as inscrições dia 10 de dezembro, então as empresas interessadas, por favor, corram, entrem lá no nosso site, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que é a nossa parceira na Secretaria, no Estado, no desenvolvimento desse selo. Nós temos 3 categorias no selo Empresa Amiga da Mulher, que é a categoria bronze, prata e ouro, para compreender o seguinte: nem todo mundo vai partir do mesmo lugar. Mas a gente quer pensar com uma empresa que, nesse momento, pode vir a receber o selo bronze, que ela pode ampliar as suas ações e no ano seguinte ela vir receber o prata e no ano seguinte ela chegar no ouro. Que a grande questão é a gente não quer desmotivar aqueles que estão, às vezes, iniciando o processo. E é normal, nem todo mundo está no mesmo lugar. Né? Assim, nem todas as empresas já adotaram ações de ESG ou compliance, ou, enfim, ou estão conectadas com esses novos temas que estão apontando. Inclusive empresas menores, que não têm isso como uma pauta do seu dia a dia. Então, o tanto selo... o micro quanto o pequeno empreendedor, o pequeno porte, ou esse então, selo, ele contempla uma categoria específica? Não tem uma categoria específica, mas, obviamente, ele tem que ter um mínimo de profissionais atuando dentro da sua empresa para que as ações se reverberem, sim, né? Sim, então, sim. Mas é possível. Né? Então, o microempreendedor, que ele, teoricamente, só pode ter um funcionário, se ele não entra nesse selo. Não entra. É só para que a gente também possa explicar, para que as pessoas também não fiquem procurando e depois gera aquela frustração assim, falou lá que tinha, eu acredito no feminismo, faço todo o processo e não tem. Não é. Então, a gente, tem que ter um número mínimo de funcionários? Tem que ter um número mínimo, assim, pelo menos uns 10 funcionários, para que a gente consiga ter a aplicabilidade dos itens, tá? Então, de fato, é para empresas um pouquinho maiores, pequeno, médio porte, mas micro não entra. Tá, ok. Então, assim, essa é uma estratégia que conversa com a iniciativa privada, em fortalecer a iniciativa privada e celebrar aqueles que estão fazendo, que a grande questão é essa. Ao final, nós vamos encerrar agora as inscrições em dezembro, nós vamos anunciar a primeira premiação em março do ano que vem, e aí nós vamos dar toda a visibilidade nas redes sociais nossas, do governo e pessoal, enfim, para a divulgação dessas empresas, e as empresas poderão utilizar o selo na divulgação das suas ações também. Então, dizer assim, olha, eu sou uma empresa de lingerie, e além de ser uma empresa de lingerie, além de empregar 90% de mulheres, e além de ter mulheres na gestão dos altos cargos, não sei o quê, eu sou uma empresa. Quando você comprar uma lingerie comigo, você está comprando com uma empresa que é amiga da mulher. Eu acho que isso a gente fala de diferenciação nos negócios, né? Aí eu tô, assim, usando um gancho para, de repente, que você não viu valor exatamente na causa, entender que toda marca que ela tem uma causa social associada a ela, automaticamente ela se torna uma marca de alto valor, né? E aí a gente usa sempre, quando eu vou falar isso para as pessoas, o exemplo da Reserva, que usa né, um produto... 4 pratos de comida, né? Um P4P. E agora você pode ter o orgulho de dizer, não, eu não sou a Reserva, mas na minha empresa eu tenho, né, o selo bronze, prata ou ouro da empresa amiga da mulher. E eu vou adorar, porque assim, a gente, aqui em Friburgo, as nossas mulheres da rede, elas têm um quadro e elas colocam nos negócios dela, dizendo que essa empresa possui uma mulher de sucesso. Uau, a nossa chancela. Que legal. Né? E aí, imagina se ao lado dessa chancela tiver um selo da empresa amiga da mulher. Então, assim, vamos lançar um desafio, né? Vamos ver se o Friburgo já se destaca, né, por tantas mulheres à frente, consegue ter tempo de assimilar essa informação e entrar nesse rol que é anual. Então, também, se não dá esse ano, tá tranquilo, a gente tem um ano para batalhar
pra fazer de novo, Mas eu né? acho que esse ano, pelo menos, algumas empresas aí já Vão fazer, voltaram. né? Vão. Eu tenho certeza de que a gente vai conseguir, que algumas empresas consigam se inscrever, enfim. Acho que é novo, eu entendo, né? Tá, assim, as pessoas ainda estão compreendendo melhor o que é isso, que é um novo selo, uma certificação do Estado para esse tema. Que não tem custo, né? Não tem custo. Que isso é uma coisa legal, porque às vezes a pessoa pensa assim, depois vai vir um custo, não né? tem custo para entrar e também não tem nenhuma isenção fiscal. E aí eu quero repetir uma fala do governador que ele fez no lançamento, que ele disse o seguinte: nós não trouxemos a isenção fiscal para esse tema porque é um tema de compromisso. E eu achei muito importante ele ter dito isso. A gente não é para fazer para ter eu algo em concordo. troca. Exatamente. Né? A gente estava em Volta Tem que ser Redonda. genuíno. A gente estava em Volta Redonda e é um município, um polo importante da economia do Estado. E acho que quando ele traz essa reflexão, e eu falei, gente, foi a melhor explicação que a gente poderia dar. Porque é compromisso. A empresa vai aderir se ela tem compromisso com a temática. Porque, assim, a gente poderia dar isenção, né, ter a isenção fiscal e... Okay. Mas aí talvez as pessoas só fizessem pelo dinheiro e não pelo movimento. Então, né? existe uma E aí necessidade. maquiariam uma situação que ela não viveria. Exatamente. Então, assim, eu achei muito interessante quando ele trouxe essa fala. É compromisso. Então, é sobre isso que a gente está falando. É sobre se comprometer. Para mudar a sociedade, você tem que interiorizar esse desejo e essa percepção, assim, desse valor da mulher. Sim. Né, do que hoje a gente representa na sociedade. Sim. Eu concordo super com isso. Eu acho que isso tem que ser genuíno, tem que ser porque realmente eu acho, porque realmente eu penso. Porque realmente eu faço vivo, para... né? Porque eu vivo isso dentro da minha empresa. Com 10 ou com 5 ou com 2 funcionários. Né? Exato. Exatamente. E acredito certamente que as empresas que nesse momento já começam a sua trajetória construindo a partir de bases que respeitam a diversidade, que respeitam a questão das mulheres, da igualdade racial, das pessoas com deficiência, assim, que olham isso para a sociedade de maneira mais plural. Elas têm muito mais chance de permanecer, de crescer, das pessoas abraçarem, sabe? Eu acredito muito nessa possibilidade. Eu tenho marcas que eu não compro. E isso, numa cidade pequena como a nossa, faz grande diferença. Sim. Quando o seu funcionário, ele levanta a bandeira da empresa e diz, lá trabalhar lá é muito bom. Eu vivo isso. É muito bom. E aí você percebe que eles vão levando isso para quem eles trabalham, para quem eles convivem. E isso vai trazendo retorno financeiro para a gente. Sim. E eu acredito que, assim como eu falo das pequenas, das empresas que estão começando agora, quando a gente olha as grandes empresas que se mantiveram por mais de 20, 30, 40 anos, você tem ali no rol dos seus funcionários pessoas que construíram aquela marca, né? É construído por pessoas. Efetivamente é isso. E a liderança desse ambiente de negócios, ele traz o resultado. Isso para mim, assim, eu acredito muito no processo de liderança. Seja ele político, seja ele profissional, seja ele... E eu acredito nessa condução. Então, quanto mais líderes, mulheres e homens, a gente conseguir trazer para este entendimento de mundo, certamente nós vamos ter um mundo muito melhor. Né? Então, eu acredito que todas essas ações que a gente está fazendo, em que parece que ela é momentânea, né? Assim, está acontecendo agora, ok, mas a sementinha é uma sementinha muito mais profunda. Isso me alegra muito. Né? Eu disse para vocês no início que eu tenho muitos anos de gestão pública e muita preocupação em sempre construir ações que, de fato, façam diferença na vida da sociedade, que é o que fica de legado e é o que a política pública consegue consolidar. Tem políticas públicas, e eu vou citar, por exemplo, o Bolsa Família. O Bolsa Família se pode mudar de nome 300 vezes, por diversos governos possíveis. Só que hoje ninguém consegue não ter o Bolsa Família, porque ela é uma política consolidada, que comprovadamente mostrou nos seus números que deu acesso à educação, que trouxe jovens que estavam em situação de vulnerabilidade em territórios para se manter dentro da escola enquanto criança, teve que vacinar, enfim. Então, assim, complementou um processo social com uma transferência de renda necessária. E aí, a pergunta seguinte é sempre assim, você é a favor de cotas? Né? Sou a favor de cotas, sou a favor de programas sociais. Qual é o meu sonho? Meu sonho é que a gente vá diminuindo a necessidade de vagas e não que deixe de existir o programa.
Porque, efetivamente, enquanto tiver alguém que está em uma situação de altíssima vulnerabilidade, o Estado precisa atender. Mas qual seria o melhor dos mundos? Ao invés de a gente ampliar o número de vagas, porque está ampliando as vulnerabilidades, seria diminuir o número de vagas e manter o programa para quem precisa. Né? É o meu maior sonho quando eu penso nas pessoas em situação de vulnerabilidade e nos programas sociais de modo geral. E aí é a oportunidade de gerar renda que vai fazer com que as pessoas precisem menos dessas ações. E aí o empreendedorismo fala disso, né, o tempo todo. E fala de algo que eu acho que também é muito importante, e eu queria entender assim, aonde que o Estado, né, atua sobre isso, que é a questão das capacitações. Porque, na verdade, não adianta a gente falar em mulheres empreendendo, né? A gente teve, inclusive, na pandemia, um número de empreendedoras grande que passaram, né, a ter seu MEI, mas muitas também fecharam logo no ano seguinte, pós-pandemia. Por quê? Porque as mulheres, muitas vezes, como você disse, por intuição, por necessidade, começam a empreender, mas não têm a capacitação necessária e acabam, no momento seguinte, tendo que fechar ou entrando na estatística do Sebrae, que empresas com até 5 anos normalmente fecham, sendo elas geridas por mulheres ou não. Mas por quê? Porque foi só intuição, mas não teve a capacitação. Como é que a gente cuida disso? O que a gente tem feito nesse processo? Assim como nós fizemos com as empreendedoras, nós também estamos no diálogo com as instituições que fazem as capacitações e fortalecendo. Dentro da secretaria, nós dividimos a questão do empreendedorismo em mulheres que empreendem e mulheres que geram renda. Que é para início da gente conversar, assim. Porque não dá para colocar todo mundo na mesma sala. Não está todo mundo no mesmo ponto de partida. Né? A gente usa um exemplo do potinho de bolo porque ele é o mais comum. Né? Existem mulheres que fazem o potinho de bolo e é para a sua subsistência. Ela não está empreendendo, gente. Vamos aqui. Não sabe calcular, ela não inclui o gás que ela gasta, a luz, a hora dela. Não está empreendendo. Ela está gerando renda para subsistir. Ela pode vir a ser uma empreendedora se tiver todo este suporte de caminho para chegar a este lugar. Ou, ainda assim, ela pode estar num momento em que eu estou gerando renda aqui, mas eu queria minha menor CLT. E isso é possível. E a gente precisa reconhecer esse lugar. Então, nós temos conversado com as instituições que capacitam e temos pensado também, aí para esse próximo período, em apresentar uma ação efetiva da Secretaria que dê conta dessas mulheres que estão no mais primário, né? E das mulheres que já estão num processo muito mais avançado. Mas aí eu preciso reconhecer que nós ainda estamos num processo de construção, muito em função desse primeiro momento de reconhecimento. Quantas nós somos? Quem nós somos? Né? A brincadeira de quem são, onde vivem, o que comem. Né? Mas é real. Então, assim, se hoje nós fôssemos apresentar uma capacitação, um programa de aceleração, que é o meu sonho, tá? Para quantas mulheres? Em todo o estado, se a gente abrir 1.000 vagas, resolve? 10.000? Entendeu? Mas hoje a gente ainda não tinha... E para qual especificidade, né? Porque também não adianta você capacitar, né? Tipo assim, várias mulheres para polo de moda íntima, né? Porque a gente é um polo de moda íntima. Mas, de repente, o que a gente está precisando é de padeiro. Exatamente. Ou talvez do gestor administrativo, do RH. Exatamente. Então, não é só criar as oportunidades, mas também entender qual setor está sendo necessário. E no meu caso, especificamente, que não vinha do tema, agora eu tenho a Marcele, que é a nossa coordenadora de empreendedorismo, que é uma pessoa estudiosa do tema, já passou por N instituições que tratam de empreendedorismo. Eu dizia para ela assim, Marcele, para mim uma grande novidade. Então, eu primeiro estou conhecendo esse lugar, com um ouvido muito sensível, muito carinhoso, até porque o movimento das mulheres empreendedoras é muito apaixonante. E aí eu cheguei lá, os primeiros eu dizia assim, gente, olha, eu vim aqui, mas eu não sou empreendedora, não sei o quê. E aí elas diziam, é sim, porque você empreende em pessoas, é sim porque você acredita em mudança, é sim porque existem né, assim, não é só o fato dela ter um negócio. O empreendedorismo não é apenas ter o seu negócio, mas não é o CNPJ. Não é o CNPJ, mas eu cheguei, né, com a minha visão aqui de quem nunca... Eu brinco assim, eu sou da turma que se me contar uma história triste, eu dou meu iPhone, mas eu não sei vender um iPhone. É uma coisa que todo mundo compra, porque não é difícil de vender, né? Vamos combinar, né? Não é uma coisa difícil de vender. E na minha cabeça, isso traz muita reflexão. Porque no poder público, quando a gente e atende a todo mundo, eu percebi que nesses 20 anos, eu falei, gente, mas a gente não falava de empreendedorismo nesses 20 anos que eu tô aqui.
Eu parto do princípio Olha, que toda mulher é muito empreendedora. Sim. A gente precisa de muitos braços para dar conta do que a gente faz, né? Quem é mãe, eu não sei se você é, mas quando nasce um filho, nasce uma empreendedora. A gente fala isso muito no nosso grupo. Porque você tem que administrar tudo, o tempo do remédio, o horário que você vai estar em casa. Se você não vai estar, com quem que vai ficar. Isso é empreender, isso é se organizar. Exato. Não tem como fugir. Então, eu acho que a gente tem isso muito nato. Eu acho que a mulher tem isso muito de fazer um monte de coisas ao mesmo tempo, né? Eu acho que isso é muito da empreendedora. E foi assim que eu fui me reconhecendo empreendedora, tá? E é mesmo. Porque assim, a gente valoriza tanto a intraempreendedora, né? Que é aquela mulher que está dentro do CLT e trabalha como se fosse o dono. Né? Então, e aí você fala assim, nossa, essa mulher é uma intraempreendedora. E aí, quando ela abre o CNPJ, ela se torna uma empreendedora. Mas são só nomenclaturas, né? Sim. Porque, na verdade, é isso. Né? Quais são os pilares para se tornar uma empreendedora? Organização do tempo, né? Gestão financeira, assim, básicos, né? Procedimentos e processos, né? Que você faz tanto lá na sua empresa. E aí eu preciso só fazer um parênteses aqui, que assim, quando eu cheguei na cidade, a primeira vez que eu vim, eu vi uma placa de vocês, a Escola Empreendedora. Uhum. Foi a primeira coisa que chamou a atenção. Eu tirei foto, falei, gente, mas tem uma escola de empreendedora. Eu achei sensacional. Falei, como assim que tem escola? Porque isso imediatamente me chamou a atenção. Porque a primeira vez que eu vim aqui já fazem 3 meses. Eu estava logo no início, e eu preciso dizer que eu cheguei na secretaria em junho desse ano, tá? A secretaria foi formada em janeiro, mas eu só entro em junho e a gente está em novembro, para ter um recorte temporal efetivo. Sim, tudo que tem sido feito a despeito do tempo de ação, né? Exatamente. E aí eu fiquei muito encantada, foi a primeira coisa que me chamou a atenção. Eu falei, né, assim, eu acho que é um caminho, as pessoas precisam aprender a ser, né, de fato. Porque empreender não pode ser só intuição, não pode ser só vontade, não pode ser só vocação. Tem outros elementos que, de fato, dão suporte, inclusive emocional. Eu tenho uma amiga que ela é empreendedora e ela me diz assim, Carol, toda ação com as empreendedoras, por favor, leve uma psicóloga. E eu, no início, ela falou assim, vai por mim. Precisa, porque tem uma questão emocional que precisa ser tratada, porque é para além de todos os outros itens e que a gente fala pouco. Então, assim, todas essas informações e essas conversas, eu vou citar a Marcele de novo, porque ela é a nossa coordenadora de empreendedorismo, e ela gosta de falar que o povo gosta de fofoca. Ela fala, vamos falar fofoca, e tava brincando assim. Todas essas compõem hoje o que a gente está construindo dentro da Secretaria da Mulher, pensando essas mulheres com toda essa diversidade do afroempreendedorismo, das mulheres 50 a mais, né? Das meninas mais jovens que estão se jogando no mercado, na área de tecnologia, de inteligência artificial, assim, apresentando aplicativos, não sei o quê. E aí é um outro mundo, é uma outra pegada, é uma outra relação. Então, também mapeando essas muitas possibilidades de construção desse universo do empreendedorismo feminino, que eu acho que é um universo muito ampliado. Muito ampliado. E ainda que a gente trabalhe os próximos 3 anos, né, que é assim, para fechar essa gestão desses 4, certamente a gente vai estar ainda iniciando os capítulos desse livro que, para mim, dentro da política pública, tende a ser uma bíblia, assim, né, com muitos livros dentro de si, com muitas histórias e com muitas possibilidades de construir uma ação que dê fortalecimento e de reconhecimento do Estado para com essa... É uma classe, assim, hoje eu ando e falo, gente, elas são muito maiores do que elas imaginam. Vocês são muito maiores do que vocês imaginam. Vocês, assim, não tenham dúvida, viu? Não pode falar isso pra mim, não, né? Não fala isso, não. Você fala Você citou isso aí, sobre o empreender. Quer dizer, eu acho que a gente tem isso nato, mas para a gente se tornar uma empresária, a gente precisa estudar. E essa escola de empreendedoras, ela traz muito isso, esse básico, para você sair do eu presa, que é o que você falou ali, que as pessoas usam para subsistência, né? Para aumentar a renda e se transformar numa empresária. E transformar aquilo ali em algo realmente rentável. E muitas delas não têm noção, quando chegam lá, do que a gente fala, do que a gente explica, de como... E a gente faz isso de uma forma muito prática, sem muito mimimi. Né? Porque a gente não tem nem tempo para passar tantas...
tantas coisas, né? A gente precisa falar do que a gente vive, da prática, do que pode ser feito e o que pode ser feito rápido. Sim. Porque também desanima quando você pensa em ficar, não, você tem que fazer uma faculdade de 4 anos ou de 2 para você se transformar, para você aprender. Cara, já passou o time, né? A gente precisa ser rápido, a gente quer para ontem, a mulher é imediatista, a gente precisa, até para não perder o pique e perder a vontade de fazer aquilo ali se transformar, né? Sim. Eu acho não, tenho certeza que capacitação, qualificação e suporte emocional e social são pilares importantes para a gente garantir que essas mulheres consigam alcançar esse espaço e, principalmente, assim, começar uma perspectiva de poder empregar outras mulheres e outros homens e aí, de fato, a gente trabalhando no desenvolvimento econômico. Trazer os homens, né? Para entender importante. também. Eu acho que tem que estar todo mundo junto. Né? E eu ouso dizer que, assim, né, antes da gente cuidar do empreendedorismo, a gente precisa cuidar da mulher. Não tem né? Então, assim, quando a sua amiga disse, leve uma psicóloga, e aí, de repente, as pessoas falam assim, nossa, a gente, né, existe um tabu quanto a isso, né? Não, psicólogo, não precisa de psicólogo. Mas não é. Eu acho que a gente tem tanto sucesso na escola de empreendedores porque a gente olha a mulher. E aí a gente entende que uma mulher curada, um CNPJ próspero. Né? Não tem como você ter um CNPJ próspero com o CPF doente. Então, eu preciso cuidar dessa mulher. E, às vezes, quando a gente pensa em cuidar, a gente pensa só no assistencialismo. Não. E não é... Às vezes, a mulher precisa só ser ouvida. Né? Às vezes, ela precisa só dizer assim, vai que eu tô aqui. Né? Você não tá sozinha. Tira essa culpa. Né? Porque a gente também tem muito disso. A mulher tem muita culpa. Ela empreende, mas ela tem muita culpa. Porque quando a gente empreende, a gente não dá o tempo que todos acham que seria devido para cuidar dos filhos. Sim. Né? Você terceiriza um pouco disso. E isso pesa pra caramba. Eu digo que eu me libertei dessa culpa por conta de estar no movimento, por conta de ter a Fernanda também como uma grande mentora, porque ela é muito da área de educação. Então, quando eu começava a dizer, mas eu não faço, não faz sim, você é ótima, é isso aí que seu filho precisa. Né? E até hoje eu já lido com isso de uma forma totalmente diferenciada, mas no início a gente marcava uma reunião, mas não dá, como é que eu vou deixar? Então, tem que dar, a gente precisa se especializar, a gente precisa crescer, a gente precisa estudar e precisa deixar o filho. Você quer ver uma coisa que eu tenho dito para as empreendedoras, que eu estou aprendendo com vocês, mas acho que a gente ainda precisa ampliar, tá? A gente se encontra para estudar, falar de negócios e pensar ações. Tem uma coisa que os homens fazem muito bem, que a gente não aprendendo a fazer, que é se encontrar para bater papo. A gente faz. Mas isso não é uma coisa comum, não. Sim, assim, eu vou nos eventos, todo mundo acaba, tem que sair correndo, porque tem filho, não sei o quê. Assim, eles terminam marcando o futebol, o churrasco, não sei o quê. E muitos negócios são realmente formalizados ou realmente acontecem no networking. Mas a gente tem isso um pouco também quando a gente diz que tem muitas mulheres que estão na rede, porque aí elas estão indo para a rede, né? Hoje tem um encontro das mulheres da rede, então pode ir. Eu fico com seu filho. Mas se não for da rede, eu entendi o que ela falou. Mas dificilmente se não for alguém da rede. Né? Hoje normal, eu vou sair para encontrar fulana. Exatamente, né? Assim. Isso não é uma coisa que a gente tá... E eu tava dizendo isso para elas, falei, gente, gostei muito da gente tá fazendo essa série de eventos, mas que dia que vocês vão me chamar para comer um bolo que não seja... de um evento. Pra gente... e aí tem uma coisa assim... porque por tanto tempo isso era... a mulher vai fazer um chá. E isso era diminuído, que talvez hoje a gente não consiga se olhar nesse espaço. Faz de convivência, sentido. Sabe? Então, assim, eu também sou mãe. Ou se reúne para fazer fofoca, para falar de homem. Exatamente. Exatamente. Eu também sou mãe, tenho 2 filhas e 2 maternidades muito distintas. Eu fui mãe aos 21 numa maternidade planejada e aos 37 numa não planejada. Então, eu investi em algo somos comum. 2, né? Acho que tem algo em comum. Aí, pronto. Inverti a lógica. Então, a Bela já tem 22 anos, já dá aula, já mora sozinha em São Paulo, já né? É uma graça, inclusive, porque hoje ela trabalha com crianças com doenças raras. Então, assim, eu tenho o maior orgulho da minha princesa. E a pequenininha, que está com 5 anos, tocando fogo no mundo. E uma geração muito diferente. Eu estou vendo uma outra educação. Estou vivendo uma outra forma de educar com uma figura que... Vai vir a alfabetização ano que vem. Aí você liga para Fernanda para ela te ajudar, tá? Que abre a tela e grava vídeo e conversa com as pessoas e não sei o que. Uma comunicação fluida. Na idade dela, ela não falava nem com os outros direito.
5 anos, É quando totalmente 40 anos diferente. atrás, quando a gente tinha 5 anos, É. você dava bom dia na sala quando te permitiam. Né? Assim, é uma outra coisa. Ela, né, abre o celular, fala com o mundo, assim, se permitir, porque ela fala mesmo, e tá tudo bem. Então, eu percebo que é difícil, né? Eu cheguei de viagem ontem, 10h30 da noite, e aí ela falou assim, mamãe, quero brincar, e aí eu brinquei até 1h30 da manhã, e dormi pra vir pra cá. Porque daí amanhã ela vai pra casa do pai, e eu só vou ver domingo à noite. Então, sabe assim? Então, a gente tem que ficar... É muito difícil, mas se curar dessa culpa e perceber que o que a gente está construindo também é sobre um o futuro legado dela. delas, porque eu digo que eu estou mudando o mundo para elas. Eu falo sempre sobre o isso para futuro os meus delas. filhos. Mas não falava isso não, tá? Tem pouco tempo que Não eu tenho falo dúvida. isso. E de vez em quando balança, Com balança, certeza. Quando elas falam assim, natural. mas de novo. É. Mas de novo hoje à noite. Principalmente porque eu trabalho muito à noite. Ó, nesse mês, especialmente... Você não ficou em casa. Pouquíssimos dias, assim, né? Que a gente se viu vários dias. Eu ainda não consegui levar ela essa semana no colégio, que é um compromisso hoje, pelo menos uma vez por semana, ir lá levar. Mas eu disse pra ela, filha, esse mês é especial, por isso. Ela fica assim. Aí eu levei ela num evento em São João de Meriti, que era 15 de novembro, assim, 4 da tarde. E foi um encontro maravilhoso com as empreendedoras, mas eu falei, vou ter que levar a filhote. E ela foi comigo, não sei o que, ela achou ótimo, não sei o que. Aí, no final, ela é muito... transparente, como são as crianças, né? Mamãe, eu me diverti e eu achei que ia ser só blá, 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 blá. Às vezes a gente, enquanto adulto, tem medo, né? Tipo assim, mas a gente levar, pode ser chato pra criança, não vai ter exatamente os amigos da idade e tudo. Mas eles dão um jeito deles, né? Deles. E com certeza a admiração dela por você aumentou, porque, né, ela viu uma mãe em ação. E isso é muito importante. Eu sempre falei isso, né? Eu falo que eu tenho um filho de 20 anos e mora fora do país. E eu sempre falo que eu queria que ele me visse como uma mulher de sucesso. E aí as pessoas me perguntam, né? Mas o que é uma mulher de sucesso? Eu falo, uma mulher que está feliz onde ela está. Exatamente. Porque a gente também, por muito tempo, ouviu que mulher de sucesso era uma mulher no alto da escada, num terninho, né? Tipo, eu sou uma mulher de sucesso, com uma conta bancária, eu sou líder né? Com a ideia de que ela tinha uma não conta é bancária. isso. E não é isso, né? Tipo assim, hoje a gente tá aqui... A gente fazer o que a gente gosta, né? Feliz. Né? Você saiu lá, deixou sua filha, eu saí do meu trabalho, foi pro seu do dela. Mas a gente tá aqui por quê? Porque a gente quer mudar a vida de outras pessoas, a começar pela nossa, porque ninguém ganha mais do que a gente. E uma mulher ou uma pessoa feliz não quer guerra com ninguém, né? Com certeza. A gente não quer guerra com ninguém, porque tá tudo bem, que a gente tá... E eu percebo isso quando eu recebo, às vezes, algumas amigas que comentam algumas coisas, e eu falo assim, caraca, eu não quero guerra com ninguém, ou ela tá vivendo isso e eu não vivo isso, por quê? Talvez por isso. Eu esteja tão concentrada em mim, né, nas minhas realizações, no que eu consigo fazer para mim e para as minhas filhas, né, que hoje é a minha família, que o resto, assim, o que está em volta, é pouco... me atinge muito pouco, né? Inclusive os julgamentos. Mas isso é um processo. É um processo. E é um processo que eu acho que a gente tem que cada vez mais contar. E é feliz. Não, e contar e divulgar para as mulheres que é possível, que existe uma vida serena. E ela é real, ela é possível. Ela não é, como eu disse lá, numa outra situação, não é um mar de rosa. Nós também temos nossos problemas, nós também temos nossas dificuldades, nós temos né, os nossos dias difíceis. Acontece que a diferença é como eu tô encarando isso. Como é que eu tô levando esse lugar? É o copo meio cheio ou Não meio vazio, né? Não é o trabalhar Exato. muito, né? Não, Porque senão a gente não, estaria aqui às 3 hoje, bem mal-humorada, né? Num horário desse, cansada, com calor desse lá fora. Mas é como se organiza para as coisas acontecerem. Exatamente. Né? E as intensidades. Eu tenho trabalhado muito essa coisa do cuidado, do autocuidado. Né? Eu sou muito intensa no trabalho. Eu amo o que eu faço. Faço política pública desde sempre. Foi minha escolha desde os meus 15 anos, tá? Assim, eu sempre fiz política. E depois fui para a gestão pública e tal. E eu tenho muita paixão pelo que eu faço. Então, assim, tem intensidade. Quando a gente inventou o mês que eu apresentei para a secretária, ela falou assim, mas, Carol, tem 18 dias entre o que você quer fazer e você vai fazer 22 coisas. Eu falei, mas não vou fazer sozinha, tem equipe, as meninas vão fazer, tá? A gente se divide, né? Tá rolando. Uma vai, fala, uma que nunca falou vai lá e agora vai falar e vai mesmo. E elas estão comprando a nossa turma lá na equipe, é muito boa nesse sentido, na nossa superintendência. Mas eu iniciei o mês, eu fiz uma viagem com a minha filha, antes de começar as agendas. Aí, semana passada, eu fiz uma agenda em Búzios, que foi de sexta e sábado, e aí consegui ter uma manhã livre
Fui à praia. E fui mesmo, assim, divulguei, coloquei no Instagram. Gente, tô de folga hoje. De manhã eu tô de folga. Pra cuidar de si, eu tenho conversado muito, porque eu já tive estar. Eu já fui parar no hospital. Bem mais jovem. Gente, saí do Palácio Guanabara para o hospital. Então, assim, e não é esse o lugar. E não é esse o caminho. E isso não é vida. Mas isso tem a ver com a forma como a gente vai olhando o mundo e se organizando. Né? O que você traz da empreendedora, da organização do tempo. Né? Eu fui num encontro em Caxias e uma especialista lá de RH falando dessa organização do tempo. Eu falei, gente, eu tô dando check em quase tudo isso que você falou aí, assim. Porque eu já consegui chegar nesse lugar de... Não, agora eu me organizo. Eu tô fazendo tudo feliz. Não vou dizer que não tô cansada. Natural, porque você dorme menos, você pega mais estrada, pega voo... Né? Tem lá as suas turbulências. Tem desgaste, tem o né? desgaste físico, até emocional, muitas vezes, porque tem histórias muito felizes, mas eu tenho... muitos dos nossos encontros terminam com alguma mulher me puxando no cantinho, dizendo, olha, eu tô passando por essa situação, ou eu acabei de sair de uma situação de violência, ou né, a minha família tá nessa situação e não sei o quê. Então, tem um desgaste, mas não tem exaustão. E isso foi uma coisa que eu passei a cuidar quando, sei lá, eu não tinha 30 anos, quando eu tive, por exemplo, eu fui pro hospital nessa... ansiedade. Talvez um pouco da juventude, né? Mas... De querer mudar o mundo tão rápido, mudar o mundo né? tão rápido. Mas, de qualquer maneira, é muito importante trazer para as mulheres isso. Nós não damos contas de tudo, então vamos dentro daquilo que a gente consegue, um passinho de cada vez. Festeje as suas vitórias, ainda que elas sejam pequenas. Mas são suas, né? São suas, elas fazem parte da sua transformação e transformam o seu entorno. Então, é importante ser feliz. Você você acorda hoje e fala assim, cara, isso me faz Mais um feliz. dia, Né? Quanto isso faz sentido para o que eu estou fazendo, porque dá trabalho. Então tem que fazer sentido. A gente tem uma amiga que diz que é um ótimo dia para fazer aquilo que precisa ser feito. Hoje é um ótimo dia para fazer aquilo que precisa ser feito. É isso. Porque é isso, né? A gente não está dizendo que não há percalços, mas a gente está dizendo que a gente escolhe, a despeito dos percalços, continuar fazendo a diferença. E isso... que é possível, né? Assim, e que precisa do tempo. Sim. Porque o tempo vai passar. Eu digo isso para as minhas filhas. Gente, o tempo vai passar de qualquer jeito. Então faz. Faz um pouquinho cada dia, não precisa ter tanta pressa. Né? Mas vai chegar... Eu, esses dias, encontrei com uma ex-funcionária e virou para mim e falou assim, você tem que ir na minha formatura. E eu nem lembrava disso. Porque foi você que me disse, faça a faculdade, porque o tempo vai passar de qualquer jeito e ela está se formando. Legal, né? Que legal. E é exatamente isso, devagarzinho a gente vai mudando. Porque nem sempre foi assim, né? Já acordei vários dias pensando, caramba, o que eu tô fazendo nesse mundo? Isso vai ficar para um outro podcast. É. Né? A gente precisa agradecer algumas pessoas que fazem com que a gente tenha oportunidade de receber pessoas incríveis. A gente está finalizando, né, a temporada de 2023 com muito... assim, felizes, porque foi um ano incrível. Muito cheio de alegria. Né? E esse mês em especial, que a gente quis que fosse um mês, né, assim, muito representativo. A gente trouxe 3 empreendedoras incríveis e finalizamos com um presente de receber, né, a Carol Mendes, que entrou em contato com a gente e falou, eu quero estar lá. E a gente falou, a gente também quer você aqui. Mas para que isso acontecesse, a gente tem as pessoas que apoiam, tem você que assiste todo dia, mas tem aquele que diz assim, não, eu tô junto, eu quero fazer a diferença, eu quero levar essa voz para muitas outras pessoas. Vamos no bate-bola? Vamos. Então tá lá. Se a gente, né, finaliza agradecendo aos apoios de 2023, já contando com vocês para 2024. Sempre. As nossas parceiras de sempre, né? Culinária japonesa. Splash Atividades Aquáticas. Agotur Viagens. Essa aí somos nós 3, né? Opa! Doutor Inês, que faz aí a harmonização facial e deixa a gente muito mais linda, eleva a nossa autoestima do jeitinho que a gente quer. Belisca, um restaurante de comida lá em Conselheiro. Passou por Conselheiro, que é uma comida caseira, de verdade, bem feita. Pensou na Selma, pensou Belisca. Realize, aqui é onde a gente está, o Estúdio Realize. Você pode fazer o seu podcast aqui, você pode gravar as suas aulas aqui e pode dizer que foi a gente que te trouxe e você ainda tem desconto. E agora tem dobradinha, né? Porque esse apoiador, assim, veio para marcar presença. Primes Concept, do nosso amigo Otaviano, e Mude Telecom. Então, você já pensou em seguro ou pensou em mudar a sua linha telefônica ou comprar um cartão para ir para o exterior, pensou em Otaviano. O Observatório Agência Criativa, da nossa querida Priscila,
inclusive a minha agência, ela trabalha com consultoria também e traz muitas soluções para a tua empresa. Gente, olha, o final do dia, né, a gente já sabe, Chacai Restaurante, que está com um super ambiente aconchegante, a gente teve lá, né, da nossa amiga Sandra. E Fiorella, óculos da Fiorella, que fica ali na Farinha Filho, também é uma grande parceira nossa. Gente, Maiara Contadora, né? Porque você sabe que para organizar a sua vida financeira e empresarial precisa de uma contadora e de alguém que faça o financeiro. E ela faz os dois. E se você quiser anunciar aqui para o ano de 2024, vai ser muito bem-vindo. O telefone 229-9899-4552. Espero por mais anunciantes, ok? Parceira, foi um ano... Show de bola! Mas, ó... Mas ano que vem vai ser melhor ainda. Vai ser, né? E não acabou não, gente, porque vocês sabem, né? A gente tem aí o lançamento do livro que a gente quer convidar todos vocês, dia 29 de novembro, dia 1º de dezembro. E em dezembro, com certeza, a gente vai lançar alguma coisa, porque senão a gente fica muito tempo sem se ver, dá uma saudade danada, né? Isso dá tristeza. Se a gente não tiver muito trabalho, a gente fica triste. Eu entro em depressão. Carol, obrigada pela disponibilidade, pela locomoção, pelo carinho, né, de vir trazer um pouco do que, né, o Estado está fazendo para nós, mulheres, para que muitas pessoas possam conhecer e entenderem, né, que fazendo a sua parte fica melhor para todo mundo. Eu queria muito agradecer vocês duas por estar aqui, né, Fernando, quando eu te disse, eu quero estar com vocês, porque vejo na rede e acho aqui um espaço sensacional de diálogo com as mulheres. Agradecer às empreendedoras que acompanham este programa, né? Acompanham esse podcast e que nos acompanharam durante todo esse mês na minha rede social. Posso dizer aqui o nosso Instagram? Lógico. Então, da SEC Mulher RJ, que é da Secretaria, o nosso Instagram. O meu, Carol S. Mendes. O meu, Carol, é com K. E o meu Mendes é com Z. Então, tá? É bem especial. É bem especial. Mas a gente pode colocar depois, por né, favor, porque na tem descrição também. E que vocês quiserem continuar acompanhando as ações da Secretaria de Estado da Mulher e as nossas atividades diárias, estão aí nas redes sociais, especialmente no Instagram, mas para dizer que vocês, mulheres, são o motivo pelo qual nós efetivamente acordamos todos os dias trabalhando e construindo políticas públicas que fortaleçam a sua atuação pessoal e profissional. Então, contem conosco, nenhuma de vocês está sozinha e nós também nos sentimos mais fortalecidas quando vocês estão conosco. Muito show. E eu vou dar só um recadinho que a Fernanda esqueceu, que hoje, ao meio-dia, a gente lançou aqui no Cadima Shop, vocês podem vir aqui, as fotos das mulheres que estão no livro 2. Então, você pode vir. E quarta-feira e sexta-feira, a partir das 7h da noite, aqui no Cadima também, vão ter venda dos livros. Tá? Então, venham, comprem os livros, escutem um pouquinho das histórias, spoilers de cada uma delas. Vai ser lindo. Pega autógrafos de todo mundo. Porque esse é o legal desse livro, né, Fê? Isso é um grande diferencial. É você poder estar perto daquela história, de alguém que escreveu uma história, né? Real. E é isso, gente. A gente queria ficar aqui falando, porque assim, vai muito dando uma gostoso, dorzinha né? no Vai. coração, né? Mas é só assim, é só um break, só pra gente recuperar energia, trabalhar bastante em dezembro. E vocês sabem que podem contar sempre, né, com as mulheres de sucesso, com o Empreender com Mais Sucesso, com a Escola de Empreendedoras, que se resume sempre, né, na parceria Fabíola e Fernanda. Fafê, né? Fafê. Dá até música, não é isso? Tá. Então, depois aí, quem criar um jingle, conta pra gente. Obrigada, gente. Fiquem com Deus. Boa Boa noite. noite. Melhor que dupla sertaneja. Ó.